A polêmica do X. Começa agora JBR News. Olá, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, amigas, amigos? Estamos aí iniciando este conteúdo de hoje, fechando essa semana com uma polêmica que iniciou de uma maneira até surpreendentemente pequena, pelo tamanho dos envolvidos, né? Afinal de contas, nós estamos falando aqui, vamos dar logo o nome aos bois, se podemos dizer assim, o que envolve hoje a disputa entre a rede X, antigo Twitter, do poderoso bilionário Elon Musk e o também poderoso ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Por quê? Alexandre de Moraes já há algum tempo vem tendo um embate, vamos dizer assim, com Elon Musk, com sua rede social, que era o Twitter e hoje é conhecida mundialmente como X. Alexandre de Moraes tem as razões pela decisão que foi tomada. O Brasil tem uma legislação, o Brasil tem uma Constituição, e é determinado no Brasil que qualquer empresa que atue dentro do nosso país tem um escritório, ou no mínimo, um representante legal. Pode ser um escritório de advocacia que representa aquela empresa no nosso país. O que não pode é uma empresa estar no território nacional e não ter um representante legal. E é exatamente isso o motivo do que aconteceu nessa semana. O problema que escalou de tal forma que ninguém imaginava, a tal ponto que hoje até o presidente Lula, numa entrevista a uma rádio, o presidente Lula está numa viagem e ele disse já que decisão judicial tem que ser cumprida. Portanto, até o presidente já está falando sobre o assunto, Rodolfo. Pois é, realmente é uma situação bastante complicada que foi escalando, porque realmente aí o Elon Musk passa uma demonstração seguida, reiteradas demonstrações de que ele quer levar isso mesmo para um confronto, né? Quer dizer, ele está assumindo aí uma clara posição política nessa coisa, né? Que é a defesa da liberdade de expressão. Acho que isso é uma defesa da liberdade dos negócios dele, ou seja, o grande problema dessa coisa é que lá atrás todos nós, e aí não é a sociedade do planeta, né? Resolvemos entregar o que a gente considera a nossa liberdade de expressão na mão de 4 ou 5 empresários que não são nem brasileiros, que são estrangeiros, imaginando que ali nós temos liberdade para a gente dizer o que a gente bem quiser. Bom, na verdade é o seguinte, essa liberdade ela é limitada por os tais algoritmos, ou seja, os processos de cada uma dessas plataformas que definem o que vai ter ou o que não vai ter destaque dentro da sua própria rede, que é uma coisa que ninguém conhece, ninguém sabe o que é. Então, essas empresas, elas resistem a se submeter às legislações dos países aonde elas operam, querem sempre agir somente de acordo com as suas próprias regras, gerando conflito que, na verdade, não acontece somente aqui, mas aqui escalou desse jeito, Alexandre. Então, é uma coisa complicada, quer dizer, no caso do Brasil, mas no caso do planeta todo, nós estamos aceitando entrar numa tremenda encalacrada, porque nós estamos deixando realmente a decisão sobre as nossas vidas e as nossas formas de expressão, os meios de comunicação, etc., na mão de 4 ou 5 caras. Tem alguns que a gente não sabe nem quem é, porque, por exemplo, quem é o dono do TikTok, eu aposto como ninguém sabe o nome. Agora a questão, a gente aprendeu isso em casa, nós já somos mais velhinhos, e tinha uma frase que a gente aprendia na nossa família, que a liberdade de um termina quando começa do outro. Portanto, a questão da liberdade não pode ser também uma carta branca para enxovalhar as pessoas. Não pode ser liberdade de expressão do ponto de vista de colocar em risco a liberdade alheia. Não pode ser uma liberdade que ofenda, que humilhe, que coloque o outro lado numa situação que ele não tenha nem como responder àquela altura do ataque. E cá entre nós,
independente de quem gosta ou não gosta do ministro Alexandre de Moraes. Ele é o ministro da Suprema Corte. E vamos colocar aqui, Rodolfo, aqui no nosso telão, a imagem que Elon Musk colocou do ministro Alexandre de Moraes está longe de ser respeitosa. Isso correu o mundo inteiro. Então o que parece que é a Suprema Corte brasileira? Aí nesse momento o que acontece? O próprio Alexandre de Moraes, que internamente tem diferenças dentro da Suprema Corte, há ministros que não gostam da forma como Alexandre de Moraes atua, nesse momento acaba tendo o chamado espírito de corpo. Porque se coloca o ministro da Suprema Corte visto dessa maneira em todo o mundo, os demais ministros, ainda que não concordem com as atitudes de Alexandre de Moraes, acabam se unindo a ele. O presidente da República já colocou hoje o que pensa sobre esse assunto. Existe uma lei no Brasil que determina que decisão judicial se cumpre. Você pode discutir a decisão, você pode recorrer da decisão, você pode ir às instâncias competentes que existem para reclamar. O fato é, agora a decisão foi tomada, segundo o ministro Alexandre de Moraes, de uma maneira inédita, porque ele notificou Elon Musk através da rede social. Aí já é um questionamento, inclusive, de outros juristas, se isso é válido ou não é válido, mas partiu do ministro da Suprema Corte. A partir da hora que Elon Musk responde de forma até, vamos dizer assim, jocosa, ele deu conhecimento ou ciência do assunto. A Anatel tem que tomar uma decisão. Se a Anatel toma uma decisão, vários outros problemas decorrentes, não somente quem usa a rede social, mas quem usa o sistema de tecnologia no Brasil terá consequências. Portanto, é uma situação muito complicada, Rodolfo. Muito complicada. E aí, quer dizer, aí são essas coisas, essas consequências que a gente estava falando lá de trás. Quer dizer, se a decisão final tomada for a suspensão do X no Brasil, isso vai prejudicar milhões de usuários, milhões de pessoas, né? Pessoas físicas que hoje se comunicam por ali e diversas empresas que também hoje fazem suas comunicações, os próprios veículos de jornalismo, de comunicação, empresas de outras áreas que, enfim, se comunicam via X serão prejudicadas. Mas é importante, antes da gente acabar, também passar pro outro lado, né? Quer dizer, se tem todo esse problema, também há, por um outro lado, também um pouco, e é preciso que a gente diga isso, o estilo Alexandre de Moraes, que realmente muitas vezes nesse processo extrapola, e tem vários juristas que consideram isso, as suas prerrogativas ali como ministro do Supremo. Parece muitas vezes gostar mais de, em vez de envergar a toga, botar uma estrela de xerife no peito, né? Gerando então uma situação que é muito complicada. Eu acho ali, eu não sou um jurista, não é a minha área de especialidade, mas eu acho que ali também, Alexandre, o Supremo cometeu um erro na condução dessas questões dos atos antidemocráticos. O Supremo poderia ter distribuído esses processos entre vários ministros, e hoje a briga do Elon Musk seria com o Supremo, seria uma briga muito mais difícil. A briga do Elon Musk, diante do fato do Supremo ter permitido que o Alexandre de Moraes concentrasse todos os processos, os processos mais cabeludos desse país hoje estão todos na mão do Alexandre de Moraes, o que faz com que o lado que se opõe a ele tenha um rosto para bater, um rosto que também age às vezes muito dessa forma dura e ajuda que essa coisa então fique personificada numa pessoa. O Supremo talvez devesse ter distribuído isso melhor, para que aí a briga fosse com a instituição, com a Suprema Corte, seria uma briga bem mais difícil de se atacar. Sua análise tem toda a razão. O fato foi atacado o ministro da Suprema Corte. E agora, independente de ser Alexandre de Moraes ou outro, a tendência é que a Suprema Corte se una pela defesa da própria instituição. Nós vamos acompanhar. A semana está terminando quente, mas daqui a gente tem que terminar o nosso conteúdo, porque já estamos quase estourados. Aliás, já estouramos o nosso tempo. Agradecendo a sua audiência. Muito obrigado, e aí fica o convite, se você gostou, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com
e se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Se a gente vai estar no X ou não, nós vamos ter que saber daqui até o final do dia. Obrigado e até segunda-feira.